Josué, capítulo de número 4, do versículo de número 19 até o versículo de número 24. Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus, nós temos a oportunidade de ouvir a sua voz nessa manhã. Aliás, já a estamos ouvindo por meio dos cânticos, por meio das orações, por meio das leituras. Mas agora que sua palavra foi aberta e foi lida nesse local, nós, o teu povo, precisamos da sua direção, da sua graça, da sua misericórdia sobre todos nós, principalmente sobre mim, para que eu possa ser fiel na exposição do texto sagrado e para que meus irmãos consigam absorver o texto com inteireza de espírito. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Então nós suplicamos a tua graça, misericórdia e compaixão, que seja derramada sobre todos nós, a fim de que venhamos a te adorar, venhamos a conhecer mais do Senhor e, por fim, sermos transformados à imagem do seu Filho. Faça isso por nós nessa manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. No último sermão, eu tratei da anatomia de um milagre. E eu chamei de anatomia de um milagre exatamente a forma pela qual o milagre se estabelece. Eu disse a vocês, nos versículos anteriores, que todo milagre tem por causa o socorro do povo de Deus. Todo milagre na Escritura, seja qual for, ele ocorre porque Deus está agindo para libertar o seu povo. Em segundo lugar, eu disse na semana passada que todo milagre ele passa por um indivíduo. Alguém é o instrumento deste milagre. E neste caso, este alguém é exaltado pelo Senhor com o fim específico de salvar o seu povo. No texto em questão, o milagre foi a travessia do Rio Jordão. A pessoa exaltada foi Josué. E eu disse que o último aspecto da anatomia de um milagre é que todo milagre aponta para o milagre maior. Todo milagre aponta para o último dia. O dia em que o mar vai se secar, o dia em que o céu será enrolado como um pergaminho, o dia em que Jesus há de voltar. Todo milagre acontece porque Deus quer proteger o seu povo, todo milagre ele
eleva uma pessoa e todo milagre aponta para o último milagre. Neste caso, a travessia do Rio Jordão, ela tem exatamente essa anatomia. Deus estava dando a terra prometida para o seu povo e abrir o Rio Jordão era exatamente um ato protetivo. Deus elevou a Josué como líder daquela nação e fez o milagre por intermédio dele. E aquele milagre acaba com as águas repousando, voltando para o seu normal. Hoje nós veremos que o nosso Deus não muda. No sermão passado eu disse que milagres como esse não acontecem mais, e é verdade, eles não acontecem mais porque o Senhor Deus já fez o grande milagre que foi ressuscitar Jesus dentre os mortos. Mas hoje eu quero somente complementar a minha ideia da semana passada. Apesar de Deus não fazer mais milagres como este, de abrir o Rio Jordão, porque Ele não precisa, Ele já abriu a sepultura, Ele já elevou o Senhor Jesus à destra de Deus, e o Senhor Jesus está prestes a voltar, então não precisa mais realizar milagres como esse. Mesmo não realizando milagres como esse, Ele continua sendo o mesmo. Então, se você quer um tema para o nosso sermão, você pode ter na sua mente o mesmo ontem, hoje e eternamente. O texto começa nos dando a data em que tudo isso aconteceu. Olha comigo o versículo de número 19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês. Deus fez questão de correlacionar a travessia do Jordão com a travessia do Mar Vermelho. E eu explico. Os atos preparatórios para a travessia do Mar Vermelho ocorreram no primeiro mês também, 40 anos atrás dessa data, mas eles também ocorreram no primeiro mês. E se você se lembra dessas datas, se isso está na sua mente, você vai se lembrar que o dia 14 do primeiro mês foi o dia da celebração da Páscoa. Deus está trazendo uma data que era importante para o povo de Israel. A data mostrava que Deus tinha feito a mesma coisa 40 anos antes. Ele tinha atravessado ou aberto o Mar Vermelho. E depois de 40 anos, o povo de Israel mais uma vez atravessava por águas secas. O que eu quero dizer por águas secas? Por rios que se abriram e eles atravessaram no seu leito seco. A data foi importante para Deus, pois ela lembrava o povo de quem o próprio Deus era. Saindo da data, nós temos o local. O local chamado é Gilgal. E Gilgal é um dos lugares mais difíceis de ser determinado pela arqueologia. Gilgal significa simplesmente círculo. E há muitos Gilgal na Escritura, há pelo menos 3. Este aqui ficava do lado oriental de Jericó. E por mais que não haja concordância dos arqueólogos, nós podemos pensar do trecho que o Rio Jordão se abriu, de onde estava Jericó, e essa possibilidade de Gilgal. Gilgal era um acampamento mais ou menos a uns 5 quilômetros, no máximo 10 quilômetros de Jericó. A data era o primeiro mês. O local foi um acampamento onde o povo de Israel se prepararia em adoração para enfrentar o desafio primeiro da conquista da terra prometida, que era a própria cidade de Jericó. E o que aconteceu nessa data e nesse local, em Gilgal, onde o povo se acampou? Versículo de número 20. Nesse local foi erguido um memorial. Versículo de número 20 diz: as 12 pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal. A data era uma data em que se comemorava
40 anos depois, a libertação do povo de Israel. O local era um local próximo de Jericó, mas serviria para um local de culto, para um local de adoração, para um local de preparo espiritual e material para a guerra. E o feito foi Josué colocar as 12 pedras em coluna, uma sobre a outra, para que aquilo servisse de memorial, para que aquelas 12 pedras servissem de memória. É importante nós termos em mente como essas 12 pedras foram coletadas. No início do capítulo de número 4, texto que foi pregado pelo reverendo Paulo antes do início das nossas celebrações da Páscoa, e você que é membro da igreja sabe que nós celebramos a Páscoa no mês de abril todo, celebrando o culto de Santa Ceia todos os domingos. Então essa pregação já faz no mínimo 7 semanas para ser mais exato, mas o reverendo Paulo pregou aqui para nós, que quando o Rio Jordão se abriu, Deus, por intermédio de Josué, pediu que cada representante das tribos recolhesse uma pedra do leito do Jordão seco, em nome daquela tribo. 12 tribos passaram o Jordão, 12 pedras foram recolhidas. Agora, depois da travessia, já acampados em Gilgal, o grande feito, o grande motivo pelo qual essas pedras foram coletadas, era fazer uma coluna de pedras, não maior do que 1,10 m, não podemos imaginar algo muito grande, uma coluna simples, singela, de pedras amontoadas. Essas pedras retiradas do Jordão serviriam para a memória do povo de Deus. Qual memória? Quais são os propósitos? O que Deus tinha que trazer à memória desse povo por meio das 12 pedras? Pelo menos 5 coisas Deus tinha que trazer à memória desse povo. Em primeiro lugar, Deus tinha que manter viva a memória de todos os poderosos feitos de Deus. Quando eles olhassem para aquelas pedras, quando eles olhassem para aquela coluna, não maior do que 1 metro, de 12 pedras quaisquer, retiradas do fundo do leito, aquilo seria um sinal do que Deus tinha feito. Olha comigo o versículo de número 6 e versículo de número 7. Para que isto seja por sinal entre vós, para que isso seja um símbolo visível daquilo que Deus fez. Quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que significam essas pedras? Que sinais essas pedras nos apontam? Vocês vão dizer a eles, versículo 7, que as águas do Jordão foram cortadas ao meio, diante da Arca da Aliança. Quando os sacerdotes colocaram os pés nas margens cheias, nas margens extrapoladas do Jordão, quando os sacerdotes colocaram os pés carregando a arca, o Rio Jordão se abriu. E isto servirá por sinal que as águas foram cortadas quando a Arca da Aliança entrou. E o povo de Israel atravessou em terra seca. Estas pedras, diz o finalzinho do versículo 7, serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Então o propósito era manter a memória de todo Israel, que Deus tinha feito feitos gloriosos, que Deus tinha aberto o Rio Jordão, Deus tinha rasgado o Rio Jordão, Deus tinha fendido o Rio Jordão, 20 quilômetros abertos de rio. Deus tinha feito um feito tremendo.
mas também serviria, versículo 21 nos diz, para manter viva na memória os feitos de Deus para as próximas gerações. As próximas gerações não viveram esse momento. Pense comigo. 40 anos haviam se passado que Deus havia aberto o Mar Vermelho. Aqui no contexto da conquista da Terra Prometida, nenhum homem adulto, nenhum ser humano adulto que vivenciou a travessia do Mar Vermelho estava vivo. Todos eles, por incredulidade, morreram no deserto. Todos eles, com exceção de Josué e Calebe. Josué e Calebe eram as testemunhas vivas, adultas, do que tinha acontecido. Os anos já haviam se passado e muitos das novas gerações poderiam ter dúvidas, dizendo: Josué, não foi bem assim que aconteceu, não foi bem dessa forma. Imagine se passassem 100, 200, 300, 400 anos, as próximas gerações não mais se lembrariam daquilo. Então, no versículo de número 21, Deus, falando por intermédio de Josué, diz que aquelas pedras serviriam para lembrar as futuras gerações do que tinha acontecido no passado. Olhe comigo o versículo de número 21. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Versículo de número 22. Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão. As pedras não serviriam para manter a memória daquela geração, serviria para manter a memória das próximas gerações, serviria para manter aquela geração sabendo o que aconteceu e as demais. Quantas mais? Quantas fossem necessárias. Às vezes a gente olha o texto dizendo os filhos, e a gente não entende que Israel, a ideia de filhos é os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos vossos filhos. Centenas de pessoas, dezenas de gerações. Em terceiro lugar, era para manter viva a memória de que Deus age e opera junto ao seu povo e pelo seu povo. Deus age no seu povo e com o seu povo. Olha comigo o versículo de número 23. Porque o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, para que passasseis, como o Senhor Deus fez ao Mar Vermelho. Era manter viva a memória de que Deus agia e de que Deus age em direção e em favor ao seu povo. E olha que coisa interessante, dá uma olhada no tempo verbal, versículo de número 23, verbo passar, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, a qual secou perante nós até que passamos. Deus aqui está usando dois tempos verbais. Vocês que atravessaram o Jordão, ao olharem para essas pedras, devem se lembrar de que Deus age, porque Deus fez isso com vocês. E vocês não podem se esquecer que o mesmo Deus que age hoje, também agiu no passado, porque no passado nós também passamos pelo Mar Vermelho. É maravilhoso essa brincadeira linguística. Nós passamos, vocês passaram, as novas gerações não vão passar, mas elas precisam saber que Deus age, que Deus opera, que Deus faz milagres para salvar o seu povo. Nós experimentamos o Mar Vermelho se abrir, vocês experimentaram o Rio Jordão. As próximas gerações devem se lembrar para sempre que o nosso Deus é poderoso para agir e opera para proteger o seu povo. Quarto motivo, para que todos os povos temam ao Senhor. As pedras serviriam de testemunho não só para Israel, não só para as futuras gerações, mas para os povos estrangeiros. Olha comigo o versículo de número 24. Para que todos os povos da terra
conheçam que a mão do Senhor é forte. Olha que coisa interessante, como um memorial, como um marco, como 12 pedras seriam suficientes para demonstrar que a mão do Senhor é forte. Aquelas pedras mostrariam que o Rio Jordão abriu. Aquelas pedras levariam à memória o milagre. E nesse sentido, todos os povos temeriam ao Senhor. Quando Israel chegasse e amontoasse as pedras, os povos diriam: o que são essas pedras? E alguém do meio do povo diria: o nosso Deus abriu o Rio Jordão, essas pedras estavam lá na profundeza do seu leito, e aqui está, não estamos indo nas mãos vazias, nem na força da nossa espada, estamos indo na força do Deus Todo-Poderoso. É interessante que quando o gigante Golias afronta Israel, Davi diz: quem esse incircunciso pensa que é? E então Davi é preparado para a peleja, e ele não consegue se adaptar ao capacete, ao escudo, a todo aquele aparato militar. Ele não consegue se vestir com aquela armadura, aquilo fica incômodo para ele. Então ele simplesmente pega a sua funda, as suas pedrinhas, e vai em direção a Golias. Golias diz: quem tu pensas que eu sou? Um cão? Vens a mim com paus e pedra. Então Davi diz: eu não vou sobre você com paus e pedras, eu vou na força do Senhor Deus Todo-Poderoso. As pedras serviriam para isso. Não estou dizendo que as pedras de Davi serviam para isso, eu iria alegorizar o texto e cometer um erro aqui. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquelas pedras retiradas do fundo do Jordão mostrariam para todos os povos que Israel não luta sozinho. Em quinto e último lugar, para que serviria aquele memorial? Para que o povo aprendesse a temer ao Senhor. Versículo de número 24: a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Eu fico pensando como as próximas gerações enfrentaram aquela coluna de 12 pedras. Imagina você, desapercebido, ainda molecote, crescendo, não entendendo muito das coisas, e de repente você pergunta para o seu pai: pai, o que são essas 12 pedras? O pai diria: o Deus que você serve é um Deus tão poderoso, que no estalar de dedos, ele abriu o Mar Vermelho, e num outro estalar de dedos, ele abriu o Rio Jordão. Então, meu menino, vou te dar um conselho. O princípio de sabedoria é temer ao Senhor. De Deus não se zomba, porque esse Deus aqui abre rio, esse Deus aqui derrete montanha, esse Deus aqui faz a sombra do sol retroceder. O Deus que nós servimos é poderoso, aprenda a temê-lo. 5 então eram os propósitos. Primeiro propósito era para que o povo de Israel mantivesse vivo na memória o que Deus fez. Era para que o povo de Israel mantivesse viva na memória das próximas gerações o que Deus fez. Era para que em todo Israel mantivesse fresco na memória que Deus age, que Deus opera, que Deus intervém em favor do seu povo. Era manter vivo na memória das outras nações de que Deus luta por Israel. E por fim, era para fazer com que todo Israel aprendesse a temer ao Senhor. Era para fazer com que todo Israel desenvolvesse o temor ao Senhor. Pois bem, olhando para o texto do Antigo Testamento, temos que pensar nós, seres humanos modernos, seres humanos contemporâneos, o que a gente aprende olhando para esse texto? Bom, seguindo a ordem da exposição, a partir do versículo de número 19, nós aprendemos que datas e locais
são importantes para Deus e devem ser importantes para nós. Eu vou tentar dar algumas explicações mais simples e outras mais complexas. Aniversário é uma vez só por ano. Nós não podemos, e aqui o recado é para homens e mulheres, nós não podemos desvalorizar datas, pois o próprio Deus as valoriza. Nós não podemos negligenciar data de aniversário de casamento, data do aniversário do cônjuge. Nós não podemos deixar de valorizar datas como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e Páscoa. Mas talvez você diga: pastor, isso são só datas comerciais. É verdade, elas se transformaram em datas meramente comerciais. Contudo, nós entendemos, olhando para o versículo 19, que Deus tem um compromisso com datas. E foi por isso que nós, nessa igreja, valorizamos tanto a Páscoa. Porque a Páscoa serve de memorial. O aniversário serve de memorial para você demonstrar para outra pessoa o quanto ela é importante. O aniversário de casamento, mesmo que você tenha que fazer o que eu faço, e o que eu faço é sempre recorrer à minha aliança, e dar aquela olhada marota, quando Luana não está vendo, né, dar aquela olhada assim, aquela olhada sem olhar. Mas essa data serve para dizer para a Luana, e a Luana, quando ela valoriza essa data, ela diz para mim, que nós guardamos na memória esse dia como um dia memorial, como um dia especialíssimo. Ah, mas transformaram essas datas de Dia das Mães em só compras. Pois bem, eu valorizo datas porque Deus valoriza, não porque o mercado impõe compras a isso. E se Deus faz milagres cravando datas, significa que essas datas devem ser mantidas na memória de todos nós. E pensando em termos religiosos, na Páscoa, nós reafirmamos o nosso compromisso de vivermos em direção ao dia da nossa morte e da nossa ressurreição. No Natal, nós reafirmamos com o nosso testemunho que confiamos no Deus que se encarnou, que abandonou o seu trono para vir nos buscar. No aniversário da Reforma, nós dizemos: somos dessa linhagem e valorizamos o 31 de outubro. E por que não aumentar isso para o aniversário da igreja, para o aniversário da organização, para o aniversário do prédio? Valorize as datas. Tenha datas como memoriais para trazer aos olhos aquilo que o nosso coração afirma sentir. Em segundo lugar, memoriais são importantes, e é verdade, e nós devemos construí-los com as nossas mãos. Aqui nós temos 12 pedras sendo postas. Aqui nós temos 12 pedras sendo colocadas, 12 pedras sendo recolhidas. Maridos em específico, construa memoriais para afirmar o valor da sua família. Construa com as próprias mãos. Eu confesso a vocês que o mês de maio e o mês de junho é muito complicado para mim. E por que é complicado? Porque dia 14 é Dia das Mães, hoje. O próximo final de semana é aniversário da Luana, dia 20. E por mais que eu tente fazer uma coisa só, no dia 17, nunca posso, eu sou proibido. Eu falo: vamos fazer uma coisa só. Não, são 2 datas. Aí nós entramos em junho, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. E meu aniversário de casamento, peraí, não, esse eu sei, porque eu marquei agora, esses dias. É dia 14 de junho. Aí eu falo: vamos fazer alguma coisa no dia 13? Não, tem que ter as 2 datas. Então é um mês complicado para mim, maio e junho. E aí, perguntando para a Luana o que ela queria ganhar, e ela me disse algo que me surpreendeu. Ela falou: se você fizer alguma coisa singela, uma carta, se você produzir alguma coisa
colocar umas prateleiras aqui para eu colocar meus quadrinhos, eu vou ficar muito feliz. Eu fui salvo, né? Isso é mais fácil de fazer, né? Eu fui salvo. Mas olha o que Luana me deu para esse sermão. Que eu devo construir memoriais dentro da minha casa. Eu devo construir altares de memória. Eu devo construir símbolos para mostrar que Deus é importante, que tudo aquilo que Deus fez é importante. Deus fez coisas extraordinárias pelo seu povo. Irmãos, e por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Deus construiu um memorial perpétuo. Quando você, dentro da sua casa, tem esse livrinho, ele é maravilhoso e eu poderia dar muitos adjetivos a eles, mas, em primeiro lugar, esse é o grande memorial de quem Deus é e daquilo que Ele fez. Deus construiu um memorial para nós em 66 livros. E Ele construiu esse memorial por mais de 1000 anos. E Ele construiu esse memorial em mais de 40 autores. E Ele construiu esse memorial em pelo menos 13 idiomas. E Ele entregou esse memorial para nós, para que nós tivéssemos diante dos nossos olhos tudo aquilo que Ele fez. Eu não preciso ver o Rio Jordão se abrir lá em Israel, porque eu abro as páginas de Josué e eu entro na história e vejo o que aconteceu. Eu não preciso ver a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Basta eu ler o texto e eu aprendo que o Senhor Jesus morreu por mim, para me salvar. Se Deus construiu memoriais, se Deus valorizou a data, construamos memoriais em casa e valorizemos esse memorial. Há um erro dos romanos, quando os romanos deixam aberto a Bíblia num lugar de sua casa, esse livro aberto parece ser um livro mágico e místico. Você já deve ter ido na casa de uma família que é romana, e está lá o Salmo 23 aberto em cima de um local assim. Eles erram em que sentido? No memorial? Não, no memorial eles acertaram. Eles erram em achar que o mero memorial tem efeito em si mesmo. Aí eles erraram. Mas eu sugiro que você faça isso na sua casa, construa um local de destaque para a Escritura Sagrada. Construa um local de destaque para o texto bíblico. Teve uma época que a editora Fiel lançou uns quadrinhos de versículos bíblicos. E esses quadrinhos eram para ser comprados, enquadrados, e era para ser posto em casa, vários quadrinhos bíblicos. Construa memoriais do texto sagrado, para que o texto sagrado seja visto a tempo e a fora de tempo. Qual é a terceira aplicação? A primeira é valorize as datas. A segunda é construa memoriais. A terceira é cuide-se. E por quê? Porque nós podemos esquecer de tudo isso. Ah, pastor, eu nunca vou me esquecer. Cuidado quando a gente se levanta e diz que a gente nunca vai fazer. O último que disse que nunca faria, negou o Senhor Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes. Todos te deixarão, eu nunca... Não vai por esse caminho, é caminho perigoso. Se Deus diz, tenha memoriais, porque vocês podem esquecer e as próximas gerações podem, Deus não é homem para que minta, Ele é mais sábio do que nós. Nós podemos nos esquecer. Nós podemos nos esquecer. Como chegamos até aqui? Ah, irmãos, como é fácil nos esquecermos disso. Eu sou pastor da igreja presbiteriana e falo isso com uma boca... com orgulho santo. Eu não falo isso com orgulho profano, de eu sou, não, eu sou pastor de uma instituição séria, e é nesse sentido que eu tenho orgulho. E eu já ando nessa caminhada há 10 anos, e eu me esqueci, e facilmente posso voltar a me esquecer,
Como foi que eu cheguei até aqui? Como foram os feitos gloriosos? Como Deus foi magnífico. Eu vou lhe contar algo que foi de extrema importância para mim. Eu sou do presbitério de Pinheiros. E a primeira vez que eu fui apresentado como um obreiro, eu fui na segunda-feira no Conexão com Deus, no culto que o Hernandes prega. E o reverendo Arival me chamou para a sua sala, e eu entrei na sua sala, e tinha 2 presbíteros lá, muito queridos, um deles já falecido, o outro hoje é presidente do Mackenzie. E de repente entrou o Hernandes Dias Lopes por aquela porta. E eu fiquei sentado assim, eu não sabia se eu levantava, se eu abraçava ele, se eu tirava uma selfie, eu não sabia o que fazer. E aí o meu coração reformado diz: aquieta, aquieta homem, é só um homem, aquieta, aquieta. E eu me aquietei, e ele sentou do meu lado. Aquelas coisas da gente ter alguém do nosso lado que a gente valoriza. E o reverendo Arival falou: o Daniel está chegando, vai plantar a igreja conosco, vamos orar? E nós oramos, e o reverendo Hernandes colocou a mão sobre as minhas costas e orou por mim. Marcos podem ser esquecidos. E eu muitas vezes, quando as coisas dentro da nossa denominação dão errada, eu praguejo e falo: onde já se viu as coisas caminharem desse jeito na igreja presbiteriana? Não podemos nos esquecer tudo que Deus fez para nos trazer até aqui. Não podemos nos esquecer quais foram os marcos, quantos milagres aconteceram para você chegar até aqui. Quantos milagres aconteceram para você mudar de cidade? Quantos milagres aconteceram para nascer seus filhos? Quantos milagres aconteceram para o seu casamento? Cuide-se, você pode esquecer disso. Você pode esquecer tudo aquilo que Deus fez. 4º lugar, versículo de número 21. Nós devemos ensinar os nossos filhos sobre quem Deus é. Por que a gente precisa construir memorial? A gente precisa valorizar as datas, a gente precisa construir com as nossas mãos, a gente tem que tomar um cuidado conosco, mas nós temos o dever de proteger os nossos filhos. E nós temos um dever de proteger os nossos filhos do quê? Da incredulidade. Irmãos, nossos filhos vão crescer. Infelizmente, em alguns casos, né? Porque eles eram tão gentis, tão doces, mas começam a crescer e começam a se tornar irritadiços, começam a mudar. E de repente ele vai para o ensino médio, e lá no ensino médio ele pega um professor que é um anarquista, que é um professor que é contrário à lei de Deus, e esse professor começa a bater forte dizendo: a Bíblia é um livro escrito por mãos humanas, a Bíblia é só um livro, é cheio de falha, seus pais te enganaram, o seu pastorzinho e os seus pais mentiram para você. Eis aqui Karl Marx e a verdade, eis aqui Charles Darwin e a verdade, eis aqui Freud e a verdade, eis aqui tantos filósofos e eles têm a verdade. A Bíblia é mentira. Se isso acontecer, sem que você tenha lembrado o seu filho, ano após ano dos memoriais, quando isso acontecer, você vai perder seu filho. Não vai ter o que fazer, você vai perder seu filho. Mas se você se lembrou, se você acordou cedo e lembrou que antes do sol nascer, nós oramos a Deus, aqui em casa a gente lê a Bíblia, aqui em casa a gente faz o culto doméstico, aqui em casa a gente serve ao Senhor, aqui em casa a gente se consagra para participar da ceia, aqui em casa a gente valoriza as datas, aqui em casa na sexta-feira da paixão a gente fica em silêncio, aqui em casa a gente celebra a Deus e os seus memoriais. Não significa que vai dar certo, mas significa que a gente vai ter feito o nosso trabalho de forma exemplar. Ensina o menino
no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não venha se desviar. Por que que os memoriais são importantes? Para educar as crianças. Cria na sua casa. Eu fui para Israel e na porta de cada quarto de hotel tinha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Todas as casas, todos os lugares, todas as portas, todos os comércios, tinha pendurado no canto, ouve Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus. Faz isso em casa. Ensina os meninos e as meninas, proteja-os de todas as formas. Quinto lugar, por que que os memoriais são importantes? Para fazer com que você tenha confiança, para fazer com que você confie no poder de Deus. Por que que é importante nós olharmos o relato do êxodo e das pragas? Porque nós não veremos mais milagres. Irmãos, calma aí. Nós veremos milagres de outras formas. Casamento sendo restaurado, filhos saindo das drogas. Nós veremos milagres milagres diferentes. Mas nós não espere chegar em São Paulo e atravessar o rio Tietê a seco. Não espere, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Você não vai atravessar de um lado para o outro, para a Baía da Guanabara com ela seca. Não vai acontecer. Não adianta, não vai acontecer. Mas os memoriais servem para você continuar confiando no poder de Deus. Você vai ler que no Egito, Deus devastou o Egito. Você vai ler que Deus devastou a Jericó sem uma arma de fogo, sem uma flecha, apenas um som da trombeta. Você vai ler que Jesus ressuscitou dentre os mortos e a pedra se moveu sem que ninguém tivesse que arrastá-la. Os memoriais servem para que você, mesmo não vendo, creia. Para que você, mesmo não tocando, confie. Para que você, mesmo não sentindo, experimente. E é por isso que a Bíblia não funciona aberta sem ser lida, e por isso que a Bíblia não funciona fechada sem ser examinada. Esse memorial precisa estar aberto e sendo lido. E ela não pode jamais ficar fechada numa prateleira qualquer. Em primeiro lugar, valorize as datas, construa os memoriais, cuide-se, você pode se esquecer, proteja os seus filhos e confie, aprenda a exercitar a confiança por meio do memorial. Em sexto lugar, o memorial é exatamente a ferramenta da missão. Vamos voltar para o versículo de número 24. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Irmãos, a missão de Deus nesse mundo, ela é feita por meio deste memorial. Os povos não precisam ver as 12 pedras do leito do Rio Jordão, eles veem todas as histórias na nossa mão. E a gente sai em missão para fazer obra social, para construir hospital, para construir escola, não para isso como motivo central. Isso é consequência da nossa ação, isso é consequência da nossa missão. Mas a gente sai em missão para que todos os povos saibam que existe um Deus que abre o Mar Vermelho, que existe um Deus que fende o Rio Jordão. E eles vão falar, cadê as 12 pedras? Você vai falar, está aqui. Em Josué capítulo 4 e capítulo 5, está aqui, está lá, na minha Bíblia estão todas as histórias. E nesse sentido, construir memorial, ou valorizar memorial, é se engajar na missão que Deus está fazendo no mundo. Esses dias, eu não vou me lembrar quem, alguém tinha que fazer uma viagem para algum lugar, e esse alguém falou, eu vou aproveitar e vou imprimir dezenas de folhetinhos com o Salmo 23, e eu vou distribuir.
Eu andava com um irmão que sempre tinha uns livretinhos, e todo pedágio que ele parava, ele dava um livretinho para aquela pessoa. E esse livretinho era um texto daqui. Vale dizer, e aqui, trazendo como testemunho o nosso irmão Eli, que estava internado para fazer a sua cirurgia cardíaca, e mandou a mensagem para o Paulo dizendo: vocês porventura têm novos testamentos para me dar? Porque eu vou aproveitar os dias que eu estou livre no hospital para entregar o Novo Testamento para as pessoas. Valorizar as memórias é se engajar na missão de Deus. E aqui, você se engaja rasgando uma página e entregando para alguém. Não literalmente, Telzinho. Não precisa rasgar a Bíblia. É só pegar uma cópia dela. 7º e penúltimo lugar. Os memoriais servem para você temer o Senhor. De Deus não se zomba. Desse livro não se brinca. A gente não olha para esse livro como se fosse calço de mesa que tá pensa. Não. Aqui nós temos Jesus Cristo. E eu enxergo Jesus aqui dentro de um jeito que ninguém mais vê. Eu enxergo seu caráter, seu amor, eu enxergo seus olhos, eu enxergo sua paixão, eu enxergo sua obediência, eu enxergo tudo dele, eu enxergo a força. Eu olho para esse texto e temo a Deus, amando de todo o meu coração. Temer não é ter medo, temer é ter um respeito sublime. Os marcos são importantes porque eles nos ensinam a temer. Você leu o finalzinho de Josué, capítulo de número 4. Quando o texto termina, Josué nos escreve: a fim de que temais o Senhor todos os dias. E por fim, por que os memoriais são importantes? E aqui eu tenho que lembrar da anatomia de um milagre que eu preguei na semana passada. Eu disse para vocês que todo milagre tem começo, meio e fim, que todo milagre tem causa, que todo milagre tem um agente, uma pessoa que Deus vai usar, e que todo milagre aponta para o milagre maior, que foi a morte, ressurreição do Senhor Jesus, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, onde está pronto para voltar. Todo milagre na Escritura me aponta para o último dia. Por que eu preciso ter esse memorial? Por que eu preciso ter memórias? Porque as memórias me enchem de esperança, de que um dia tudo isso vai acabar, de que um dia não haverá mais Jericó, Faraó, não haverá mais romanos, não haverá mais Alexandres, dos mais variados para enfrentar. Chegará um dia onde todos eles serão vencidos. Chegará um dia onde o Senhor Jesus vai voltar e não haverá mais choro, mais lágrima, mais ranger de dente, não haverá mais nada disso. Chegará um dia onde não haverá mais separação, onde não haverá mais angústia. Eu aplico o texto do memorial na minha vida, sabendo que todas as vezes que um memorial como esse estiver diante de mim, meu coração se enche de esperança, de que muito em breve, dias melhores virão para a glória de Deus. Valorize as datas, construa memoriais, cuide-se, porque você pode se esquecer. Proteja os seus filhos, eles são carentes da sua proteção. Confie em Deus, engaje-se na missão, tema o Senhor e enche o seu coração de esperança. Dica daquela preciosa. Essa semana, construa junto com a sua família um bom lugar para o grande memorial. Pegue sua família e leia esse texto de novo em casa, antes do café da manhã, segunda-feira. Na terça-feira, lembre-se das 12 pedras.
e volte-se para a Escritura. Na quarta-feira venha no culto, na quinta-feira se encha de esperança de que dias melhores virão. Faça isso todos os dias, tendo diante dos seus olhos, não mais as 12 pedras, tendo diante dos seus olhos os 66 livros, que é a grande memória que Deus nos deu. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Deus, obrigado pelos memoriais que o Senhor mesmo construiu. Obrigado por todos os marcos que o Senhor nos deixou, para que nós nos lembrássemos quem nós somos, quem o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor fez. Ajude essa igreja a valorizar as datas que são importantes, não a adorá-las, mas a valorizá-las. Ajude essa igreja a ser fiel ao Senhor por meio de memoriais. Ajude essa igreja a se engajar na missão de fazer com que todas as nações te conheçam, levando o memorial debaixo do braço. Ajude-nos a cuidarmos dos nossos filhos, protegendo-os a partir das memórias da Escritura. Nos ensine, Senhor, a confiar em Ti, a temer o Senhor e a esperar em Ti, por meio do grande memorial. O Senhor valorizou data, o Senhor valorizou as pedras, não porque elas eram importantes, mas por aquilo que elas significavam. Ensina-nos a valorizar essas coisas e a entesourá-las no nosso coração. É isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém.